debate sobre este relatório para podermos ter uma discussão franca sobre as nossas divergências. Seria útil clarificarmos alguns dos conceitos que são utilizados no relatório e que eu sei que fazem parte do jargão europeu, mas analisá-los mais a fundo e como, por exemplo, o conceito de política orçamental responsável. Parece-me que política orçamental responsável tem, obviamente, que incluir a dimensão da sustentabilidade financeira, mas tem também, e não tem que ser contraditória, e do nosso ponto de vista não é contraditória, que responder aos grandes desafios sociais e ambientais do nosso tempo. Felizmente, a emergência climática e a transição energética são expressões que entraram nas campanhas em todos os países, em todos os grupos políticos, agora têm que entrar também nas decisões que tomamos no Parlamento Europeu e nas políticas implementadas na prática, quer ao nível europeu, quer a nível nacional, o que obviamente tem implicações para a política orçamental. E o que digo para a emergência climática poderia dizer, por exemplo, para o problema do desemprego e para o problema da pobreza. Digo que estes objetivos não são contraditórios, porque, por exemplo, o relatório refere a evolução dos indicadores de déficit e dívida pública um pouco por toda a zona euro e a União Europeia. No meu país, quer o déficit, quer a dívida tiveram uma redução muito substancial e essa redução assentou na devolução de rendimento às pessoas e não em cortes e, portanto, o balanço da eficácia das políticas que normalmente estão associadas a políticas orçamentais responsáveis deve ser debatida. A mesma coisa gostaria de que discutíssemos acerca da expressão de reformas estruturais, essa sim é um clássico do jargão europeu e que eu, enfim, que percebo que muitas vezes serve para construir consensos entre forças políticas que têm visões divergentes sobre o mercado de trabalho, sobre os serviços públicos, mas que, no fundo, acabam por não permitir ao Parlamento dar uma contribuição substancial para este debate, porque na prática o que depois acontece é que o conceito de reformas estruturais que vinga é o da Comissão e acho que podemos fazer melhor. Portanto, acho que podemos dizer qualquer coisa de mais concreto do que os aspectos institucionais e estruturais dos mercados de trabalho e de produtos são muito importantes. Acho que podemos fazer um debate mais ao detalhe sobre isto. Finalmente, sobre as recomendações específicas aos países, acho que esse é também um debate interessante, porque, bem, em primeiro lugar, porque não são muito específicas, e também não são muito recomendações em muitos casos, embora isto obviamente dependa também dos países de que estamos a falar. E se a própria Comissão reconhece que existe um grau insatisfatório, embora, enfim, as informações sejam contraditórias a esse nível, um grau insatisfatório de cumprimento dessas recomendações, talvez o problema não seja só dos Estados-membros, talvez precisamos de olhar para o impacto que essas recomendações têm tido, sobretudo se estamos de acordo, e é pelo menos essa a nossa posição, de que o fraco crescimento económico que temos na zona euro se ficou a dever quase exclusivamente à política monetária, o que não tem propriamente a ver com nada do que aqui estamos a discutir. Mas, enfim, agradeço à relatora pelo trabalho que fez numa época ingrata e estamos, obviamente, disponíveis para trabalhar neste documento com a nossa posição.